Já estamos ao vivo? Boa noite. Será que já tem alguém online? Olha a Luciana aí. Já vou chamar a Luciana então para participar dessa live. Só um minutinho que eu já vou te fazer o convite. Vamos ver se vai dar certo. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Luciana. Ah, ui, deixa eu arrumar aqui, Deus. peraí. Tudo bem? Tudo bem com Nossa, que você? sorrisão! Ah, obrigado. E aí, como é que foi o dia Eu não tô te hoje? ouvindo. Eu tava te Será ouvindo que antes. você tem fone de ouvido? Eu tenho. Acho que é melhor. Então, peraí. Tá. E aí, pessoal, vai deixando sua pergunta aqui para Luciana Liviero, jornalista, que ela vai responder todo mundo. Eu acho que vai dar tempo. Ela foi ali buscar um fone de ouvido. Ah, meu Deus. Ah, agora Ah, sim. até mudou o som ambiente. É? Será que todos nos Aham. ouvem? Acho que tá todo mundo ouvindo a gente. Ah, que bom. Espero. Boa noite. Boa noite. Que prazer te receber aqui na live. Obrigada, Júnior. Tô adorando esse seu sorrisão aí. Obrigada, Ah, viu? obrigado. Eu te vi fazendo uma live outro dia, né? Eu falei, ah, também quero, né? Achei ótimo. Muito Bom saber. bacana. Então, para a gente começar, lembrando, para não ocupar muito o seu tempo, a gente faz uma live aqui de meia hora. Acho que é um tempo bom para a internet, né? Que hoje em dia na internet é tudo rápido. Então Verdade. uma live de meia hora é um bom tempo. Conta para o pessoal que está assistindo você, Luciana, o seu início de carreira e o que você está fazendo atualmente. Bom, eu nunca imaginei que seria jornalista. Não era uma coisa que eu quisesse desde criança, né? Foi uma coisa que surgiu na minha vida porque eu sou de Brasília e eu queria vir morar em São Paulo, estudar em São Paulo. Boa parte da família do meu pai e da mãe é daqui de Brasília, ou de São Paulo, né? E meu pai foi para Brasília, minha mãe casou, foi para lá também, e eu nasci em Brasília. Então eu queria vir para São Paulo de qualquer jeito, e a desculpa que eu arrumei foi fazer faculdade. E prestei vestibular em várias faculdades e passei em quatro, todas para comunicação, mas para publicidade, para relações públicas e para jornalismo. E o jornalismo era na PUC. E eu queria a PUC, porque meus primos já tinham estudado na PUC, meus primos daqui de São Uhum. Paulo, então eu achava o máximo, então eu escolhi a PUC. E, consequentemente, foi o jornalismo. Então, eu costumo dizer por essas e outras que a vida vai levando a gente pelos caminhos, né? A vida leva a gente mesmo, né? E foi uma escolha acertada, é uma coisa que eu adoro fazer. Eu comecei trabalhando em rádio, na Rádio Jovem Pan, como rádio escuta, que naquela época era aquela coisa de ficar ligando para bombeiro, ficar ligando para polícia, para delegacia, e aí aconteceu alguma ocorrência, bombeiro, a gente foi atender não sei onde, quantos morreram, né? Começa a urubu aí, né? Se morreu só um, não vale. Se Ai, morreram ai. 10 ou se foram 10 viaturas, aí você já falou, opa, aí tem, né? Ó, aí da E matéria. então foi isso. Comecei do começo, sabe? Comecei lá de baixo e acho que isso é muito importante, porque a gente realmente aprende como tudo é feito, aprende todos os processos, valoriza o trabalho das pessoas que estão ali no backstage, né? Quando a gente vira um apresentador ou um repórter tal, você sabe que teve muita gente antes de você dando duro para conseguir aquelas informações para você, né? Verdade. Então foi mais ou menos assim. E hoje eu estou basicamente no meu canal no YouTube, eu descobri a internet, como está acontecendo com tanta gente, né? E estou fascinada e ainda tenho muito que aprender. Eu acho que você ter a possibilidade hoje de ter um canal seu é incrível, né? Porque se você pensar, um jornalista de TV, até 10 anos atrás, se não tivesse uma TV para trabalhar,
não tinha o que fazer, né? Não tinha. Não tinha o que fazer. E hoje você tem. Hoje você cria o seu canal, né? O seu conteúdo, né? As suas ideias. Exatamente, exatamente. Que muitas vezes na TV não tem espaço para elas, né? Até porque são pouquíssimas TVs. O mercado nosso é muito pequeno, né? Para a televisão. Então, então é maravilhoso. Eu estou muito feliz. É o youtube.com/Luliveira. Divulga. É claro, vou convidar todo mundo aí que ainda não conhece o canal. Tá lá no YouTube, Luciana Liviero, ou youtube.com/Luliviero. Todo mundo fala meu nome errado. É Liviero, não é Livieiro. Mas você sabe que isso até nas TVs, eu trabalhando anos nas TVs, de repente eu via lá no crédito meu nome escrito errado. O pessoal adora pôr o Livieiro, mas não é. Coloca um izinho ali no meio. Adora, adora. Mas é isso, então foi mais ou menos assim. Já faz 25 anos de formada esse ano, completo 25 anos de formada na PUC. E nesse tempo que você começou lá em Brasília, você teve que lidar com política? Sem dúvida, né? Ou não? Não, em Brasília, no começo, não. Tanto que eu vim para São Paulo, eu estudei aqui em São Paulo, me formei aqui e comecei a trabalhar aqui. Eu fui para Brasília quando eu entrei na Record, que foi em 2004, para fazer o Tudo a Ver, o programa do Paulo Henrique Amorim. Eu fui ser correspondente em Brasília, porque conversando com ele, você é de Brasília, né? Você não quer voltar para Brasília, não? E aí, né? Eu falei, por que não? E foi uma experiência incrível. Fiquei 1 ano e meio cobrindo o Congresso, fiquei até 2006, até o fim de 2005, na verdade, quando eu fui chamada para apresentar no dia 1º de janeiro de 2006 o Fala Brasil. Então, eu fiquei 1 ano e meio em Brasília, cobrindo o Congresso, ministérios, economia, Palácio do Planalto, e foi incrível, gente. É uma experiência maravilhosa para quem faz jornalismo, porque ali eu falo que a gente vê o que é jornalismo de verdade, sabe, Júnior? Aquela coisa de você ter que arrumar fonte, aquela coisa de você ter que dar o furo, porque tá todo mundo atrás de furo, né? E tem muita notícia em Brasília, todo santo dia tem alguma coisa muito importante acontecendo, porque o que decide em Brasília mexe na vida de todos nós. Então, no país inteiro. É jornalismo mesmo, sabe? Você tem que cultivar suas fontes, tem que saber informação, inside information, né? Aquela coisa das informações que ninguém está falando. É muito, muito bacana. E fora a oportunidade, pessoalmente, de entender como é que funciona a política no Brasil, né? Que eu acho que muito pouca gente entende como é que funciona. É uma pena isso. Por isso a gente vê, né, as eleições, uns resultados meio esdrúxulos assim. Mas, enfim, é um processo, né? É verdade. Vamos aproveitar que tem gente que está acompanhando a gente. Tem algumas perguntas aqui. Eu, por exemplo, eu sinto saudade de você na TV aberta. Muita gente, viu? Muita gente. Eu ouço isso de muita gente e fico feliz, claro. É um carinho que vocês me dão. Mas agora vocês podem me ver no meu canal, tá tudo certo. Ver na internet também, claro, né? Tô no YouTube, não sumi. Aí tem uma pergunta aqui. Deixa eu voltar que eu passei. Ilesp, eu não sei pronunciar o nome dele, mas você faz muita falta na TV aberta. E tem a Gerlane que está perguntando aqui, você voltaria para a TV para cobrir política? Poderia voltar, mas eu acho que política tem um problema. É que a gente não pode, muitas vezes, dizer a real das coisas, né? As nossas verdadeiras impressões, né? A gente não pode, você nunca viu um jornalista falando, aquele cara é um safado, né? Todo mundo sabe que ele é um safado, mas você não pode dizer isso, até porque para dizer isso você vai ter que provar isso, né? E às vezes a gente sabe que é meio complicado. Polícia Federal e Ministério Público que o digam, né? Olha o tamanho das investigações que os caras fazem para conseguir provar o que todo mundo já sabe, que aquele cara é um safado. Né? Então, isso me incomoda um pouco na política, não poder dizer a real das coisas. Né? Eu, como sou muito verdadeira e espontânea, isso me pega um pouco. Mas eu acho um assunto, de novo, super importante, super interessante. Quando você estava na Record, eu lembro que você apresentava ao lado do Percival também, né? Algumas vezes. Sim. Primeiro foi o Fala Brasil e depois foi o Record Notícias na hora do almoço com o Percival. Isso, eu me lembro. E acabava algumas matérias, você falava algum comentário, né? Sim, eu acho que desde o Fala Brasil. Essa parte aí no jornalismo que a gente pode
soltar um pouquinho a nossa opinião, né? Dependendo da matéria também, né? Sim, e com bom senso, sabe, Júnior? Essa coisa da opinião, eu acho que o público gosta. Muitas pessoas, às vezes, não entendem exatamente o que aquela matéria quis dizer. Já foi feita até uma pesquisa sobre isso, né? Do Jornal Nacional, se eu não me engano. Quantos por cento das pessoas tinham entendido a matéria, podiam reproduzir o que a matéria tinha falado, e muito pouca gente podia. Então, eu acho que o comentário, muitas vezes, serve para as pessoas captarem o que significa aquilo, né? O que está por trás daquela notícia. Mas eu acho que você tem que ter responsabilidade, você tem que ter bom senso, é isso, você não pode acusar ninguém se você não tem prova. Você pode dar a entender com aquelas caras que eu fazia, né? Sabe, aquela coisa? Mas eu, não falei nada. Mas a minha cara já estava dizendo, né? Então, é por aí. Eu adoro comentar. Até porque eu acho que é uma necessidade. A gente vê tanta barbaridade acontecendo e você tem que ficar ali com cara de paisagem, né? Não E o telespectador existe. espera isso também, né? Fica esperando para Claro. ver se você vai ter uma reação. Porque ele fica indignado do outro lado, né? Se você aparece lá como se nada tivesse acontecido, ele fala, e aí, né? Como é que você dá uma notícia dessa, um absurdo, e passa para outra, né? Então, eu concordo com você, eu acho que o telespectador espera uma reação nossa também. Uhum. E nessa época do Record Notícias, eu lembro que eu acompanhava a audiência, várias vezes você encostava na Globo. Como Sim, é que era chegamos a isso? passar a Globo. Passava da Globo, Fomos né? o primeiro programa da Record a passar a Globo, Ana Maria Braga, de manhã. Olha só. Foi maravilhoso. Eu acho que foi uma época muito boa da Record, em que estava havendo muito investimento no jornalismo mesmo, né? Foi uma fase muito feliz, muito feliz. Uma equipe maravilhosa, como eu disse, sempre tem uma equipe incrível por trás, era muita gente trabalhando para que a gente chegasse a esse sucesso, né? E foi uma época muito boa. O Fala Brasil me deu uma visibilidade assim que eu nunca tinha tido. Primeiro porque era um programa nacional, né, para o Brasil inteiro, e era mais de 1 hora de programa, é um programa de manhã, então era o primeiro noticiário que muita gente via, né, acordava para assistir. Então foi uma fase muito, muito bacana e de muito sucesso, né? Realmente a gente chegando ao primeiro lugar, sendo o principal share da emissora, né, de televisores ligados, quantos estavam na Record, o nosso era o maior índice que tinha. Então foi uma época muito, muito bacana. E depois disso, você foi ser correspondente. Depois do Record Notícias, eu tive convite para ir para Nova York, para ficar 2 anos em Nova York. Como surgiu essa proposta? Do nada. Surgiu do nada. Eu não esperava. Até hoje eu não entendi o que aconteceu, mas eu achei ótimo, nem quero saber. Achei maravilhoso, porque pessoalmente e profissionalmente, né? Quer passar 2 anos em Nova York? Quem vai falar que não? Né? Claro que Nada. sim. Eu não tinha nada que me prendesse aqui, ninguém que dependesse de mim. Nossa, na hora eu falei claro. E foi maravilhoso, uma experiência incrível. Tanto de trabalho, né, poder entrevistar pessoas, artistas importantes, fazer matérias que, de novo, se Brasília mexe com todos nós aqui no país, os Estados Unidos mexem com todo mundo no planeta, né? Decisões, algumas tomadas lá. Então, a importância de você ser uma correspondente em Nova York é muito grande. E entrevistei Cameron Diaz, John Travolta, Jennifer Lopez, o Evander Holyfield, aquele da orelha Fui fazer o funeral da Whitney Houston. Estava lá no dia em que mataram o Osama Bin Laden. Então, são momentos históricos também, né, dos quais eu pude participar. Foi incrível, 2 anos maravilhosos. Tudo que eu fiz foi bom, sabe, Júnior? Eu aproveito cada momento e me dou por feliz e satisfeita por cada momento que eu tive. Eu acho que é assim que a gente tem que viver para ficar tranquilo e esperar o próximo presente, se Deus quiser. Com certeza. E eu tô acompanhando, ouvindo você, eu tô te escutando, tá? Tô prestando atenção. E também tô lendo as mensagens aqui. E quando a gente falou de comentários, depois que as matérias passavam, Aham. você já foi censurada alguma vez? Não, olha, nunca. Então, falem o que quiser da Record, mas isso jamais aconteceu. E olha que eu falava, hein? Quem me Uhum. acompanhava sabia que eu falava mesmo, né? Mas, de novo, com responsabilidade, com bom senso, né? Eu acho que essa é a diferença para muitas outras pessoas. Então, não, uma única vez chegaram para mim, eu nem lembro o que era.
Eu estava falando de algum político e falaram, Luciana, menos. Só falaram isso. Não chegaram, não me puniram, não, nada disso, sabe? E o Nenhuma recado foi dado. advertência? Não, nunca, nunca, realmente nunca. E claro que eu acho que essa coisa de fora, de dizer menos, eu acho que às vezes é necessário, né? Porque às vezes a gente se empolga mesmo. Então, é até bom que tem alguém do lado de fora falar, Luciana, menos, pega leve, né? Mas foi essa a única vez, a única vez. Mas, de novo, eu acredito isso também, não só a Record, pela liberdade que dava a mim, mas pelo bom senso que eu tinha, né? Eu não saía acusando ninguém, eu não saía falando barbaridades. E você, nesse tempo que você tem de jornalista, qual foi a situação mais marcante para você que te deixou assim de saia justa? Se você parar para pensar numa situação. Ai, menino, eu não sei. Saia justa, não sei. Eu lembro uma vez que eu estava no Canal 21, que era na Band ainda, né? Aquele canal da Band, foi onde eu comecei a apresentar. E eu fazia um jornal no meio-dia, ao meio-dia. E a Marta Suplicy foi me dar uma entrevista. Era época de campanha, ou ela era prefeita, sei lá. Ou ela estava fazendo campanha, não lembro. Acho que ela era prefeita. E aí ela foi sentar na hora na cadeira lá no estúdio, e aí estava rodando a vinheta. E ela falou, essa cadeira está muito alta, e levantou. Aí eu falei, não, Marta, então senta um minutinho, que a vinheta já está no ar, depois a gente arruma. Eu não vou sentar, a cadeira está muito alta. E eu desesperada, a vinheta do jornal rodando. Aí veio um pessoal que trabalhava lá no estúdio e conseguiu abaixar a cadeira assim, um segundo antes da vinheta entrar no ar, e ela foi, sentou. E aí a gente começou como se nada tivesse acontecido, né? Mas foi um momento tenso, assim. Que mais? Saia justa? Não sei. Você sabe, Júnior, que eu tenho um sério problema, que é a minha memória. E eu falo isso para todo mundo. No meu canal, o pessoal sabe disso. Eu tenho até um quadro no meu canal que se chama Baú da Lu, que eu guardo muitas recordações da vida, mas minhas, né? Tem o fundo do baú, em que eu entrevisto personalidades que mostram as recordações delas, e tem o baú da Lu, porque eu guardo tudo, porque eu esqueço tudo. Então tem show que eu sei que eu fui, porque eu tenho ingresso. Eu falo, olha, eu fui no show. Que às vezes você não lembra que foi. Não lembro, eu lembro por causa do ingresso, você acredita? Então, para essas experiências também, sempre fazem essas perguntas e eu sempre paro para pensar, falar, ai meu Deus, e na hora também não me vem nada. Mas já foi, enfim, né? Já fiz tanta coisa, né? Já fiz tanta reportagem, já fiquei em meio a tiroteio, numa fuga de presídio, rebelião em presídio, né? Do lado de fora. Já vi pobreza extrema fazendo matéria, já vi gente vítima de enchente, né? Aquela desgraça, já vi gente comendo comida em lixão, né? Já fui também a lugares maravilhosos, já entrevistei Ayrton Senna, Pelé, Gisele Bündchen, vários presidentes do país, né? Vários políticos. Então, é do luxo ao lixo, né? Essa é a vida do jornalista, né? Do jornalista. E aproveitando aqui que alguém me perguntou, se você voltaria a trabalhar em televisão, você já comentou, né? Sim, sem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com a televisão, né? Eu descobri hoje a internet, que eu acho que é o veículo do futuro, apesar de achar que a internet, que a televisão não vai acabar. A gente pode fazer um paralelo de quando surgiu o rádio, né? Quando surgiu a TV e o rádio era o veículo de comunicação e falavam que o rádio ia sumir. Não desapareceu, nunca desapareceu, mas obviamente que muda o público, muda o interesse e a TV está se adaptando, como o rádio fez, né? A TV hoje, a gente vê um movimento de ficar trazendo gente da internet para dentro da TV, né? Justamente uma maneira de tentar sobreviver. E acontece uma parceria, né, entre internet e televisão. Hoje em dia, quem está na televisão vai para a internet, que aconteceu com você, né? E tem muita gente que começou como youtuber e está na televisão. Exatamente. Né? E as televisões estão transmitindo também na internet. Todas elas, né? Não querem perder esse público. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas eu, se tiver algum convite, fique à vontade para me fazer. Só quero fazer uma coisa bacana. Eu acho que a gente chega a um ponto da carreira assim, que você quer fazer uma coisa legal, uma coisa edificante, que eu falo, né? Que é uma coisa que ajude as pessoas, que melhore o nosso país, que seja uma coisa legal, né? Eu acho que é isso que eu quero fazer. Então, se tiver alguma coisa assim, pode me chamar que eu vou. E como é que surgiu a proposta do canal no YouTube?
Ah, não foi a proposta, né? Eu saí da Record, pedi demissão da Record. Até outro dia veio um pessoal do TV Fama falar comigo. Ah, foi você que pediu demissão? Acho que todo mundo acha que eu fui demitida. E até estava conversando Aham. com os amigos e falei, acho que ninguém concebe a ideia de você pedir demissão de uma emissora de TV, né? Com o cargo que eu tinha, etc e tal. Mas sim, depois que eu voltei de Nova York, eu estava... Né, a gente volta com a cabeça tão mudada, eu vi tanta coisa bacana lá, eu vi tantas possibilidades na vida, né? Que eu optei, depois de alguns meses, a sair da Record. Fiquei um tempo sem fazer nada. Minha mãe ficou doente nesse período também, acabou falecendo. E então foi um período que eu fiquei sem fazer nada mesmo. Fiquei estudando francês, que eu estudo até hoje, aliás, já estou no intermediário, indo para o avançado. Oui. Oui, je parle très bien. E, Olha. e, e, aí, e aí, nesse meio tempo, eu fui me inteirando com essa coisa do YouTube, fui vendo como é que fazia, vendo o que precisava. Eu tinha um monte de ideias que eu cheguei a apresentar para outras emissoras de TV também nesse meio tempo, mas eu acho que as emissoras muitas vezes procuram material que vem de fora, que já é um sucesso lá fora e é menos arriscado para eles apostarem naquilo. Sabe? Uhum. O que também me deixou muito chateada. Eu falei, quer saber? Vou fazer eu, então. Né? Óbvio que tem ideias, algumas ideias que não são, que eu não consigo sozinha executar. Ideias de produção maior tal. Mas quem sabe algum dia, né? Em alguma TV. E aí, nesse meio tempo, então, eu fui descobrindo o YouTube e comecei a fazer, sabe? Ainda hoje eu não sei um monte de coisa. Ainda hoje eu estou engatinhando. Né? O canal tá começando, eu posso dizer. A gente tem pouco mais de um ano, né? Então está começando, eu tenho tanto mais o que aprender, tanto mais o que fazer que eu gostaria e ainda não deu, né? Correr atrás de patrocínio, correr atrás de gente para bancar isso também, né? Para me dar algum dinheiro, porque por enquanto só estou gastando, né? Né? Mas foi assim, então, que eu descobri o YouTube. E tô achando incrível, maravilhoso. Milhões de possibilidades. E hoje você tem uma equipe que trabalha com você? Eu tenho uma pessoa, que é o Eduardo Oliveira, Uhum. que trabalha comigo. Aliás, nem sei se ele está aí, eu falei para ele que ia participar, não sei se ele está podendo agora. O Edu, que me ajuda com bastante coisa do canal, mas no mais é assim, sabe? Você se vira, né? Você aprende a Uhum. se virar. O que é uma dificuldade depois de 20 e tantos anos de TV, em que você tem aquela equipe toda, que eu já te falei aqui, fazendo tudo, né? Vendo equipamentos, vendo luz, vendo estúdio, vendo pauta, vendo produção, né? De repente você tem que fazer tudo isso, né? Então é um desafio também, mas é um aprendizado. Então, ótimo, tá valendo. A gente está nessa vida é para aprender, para fazer coisas diferentes. Eu acho inconcebível fazer a vida inteira a mesma coisa. Que chato, né? A gente só tem uma É. vida e nós vamos fazer a mesma coisa a vida inteira. Eu costumo dizer que o jornalista não gosta de rotina. Ó, o Edu Oliveira tá aí, ó lá Tá ele. aqui. Ah, ele tá aqui, tá presente. Tá aí, tá presente. Hein, Lu? Eu costumo dizer que que a gente, jornalista, né, não gosta de rotina. Por isso que a gente faz pautas diferentes todos os dias, né? A gente está Sim. acostumado Ó, a o ter uma pessoal do vida de... fã-clube também. Matthews, Ah, obrigada, que já vi que a Dé estava bacana! aí também. Ah, eles são os queridos, viu? Esse pessoal, vou te falar, esse pessoal do fã-clube é... Nossa, é um carinho, assim, dão uma força, dão ideia. É demais, me ajudam É o que demais. dá o... Ainda mais que é um pessoal mais jovem, então eles me dão altas dicas de internet, é perfeito. Adorei. Olha lá, Tásia. Beijo, gente. Aliás, deixa eu fazer aqui no meu canal, né? Quem não se inscreveu aqui no... Bom, no canal já falei, youtube.com/Luliviero. E aqui no Instagram também, quem tá aí participando da live, quiser me seguir aí Segue a também, Luciana. Luliviero. É isso. Isso aí. E é fácil, né, Lu? É fácil. E você trabalha onde? Bom, ó, o jogo virou aqui, ó. E eu aguento, e eu aguento. Ai, ai. Bom, É que a gente não se atualmente... conhece, né, Júnior? A gente se falou Não, pouquíssimo, né? muito pouco. Adicionou no E eu WhatsApp, acho trocou muito algumas ideias. legal. E eu acho muito legal eu virei jornalista. Eu acho que foi uma baita ideia que você teve, Ah, né, de obrigado. mostrar situações assim nossas. Acho muito, muito bacana. Então, para te contar a minha vida, nossa senhora, trabalho em dois lugares atualmente. Pela manhã eu estou na Band, faço Que legal. produção e também reportagem. E à tarde estou na TV Universitária, que é uma TV da universidade aqui de Uberlândia, de Minas Gerais. Ah, que legal, que legal. Você está na Band aí de Uberlândia. De Uberlândia, Band Ah, que Triângulo. legal. Ah, que bacana, que ótimo, que ótimo.
Uma E essa sorte, correria. né? Uma sorte você já está no mercado, né? Porque a gente vê tantas pessoas com dificuldade de entrar, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Mas não desistam, vão tentando, vão fazendo outras coisas, porque afinal tem que sobreviver. Mas continua tentando, continua fazendo contato. Esse começo é muito difícil mesmo, né? Eu consegui, graças a uma amiga da minha tia, que conhecia alguém na Jovem Pan, e que falou com essa pessoa que me deu a primeira oportunidade. E na TV foi um professor meu, Gabriel Prioli, que na época trabalhava na Globo. Ele que me ajudou, ele que ajudou a Astrid, eu também sempre ouço sempre a Astrid falando dele, que falou, você leva jeito para o vídeo. E me indicou para trabalhar na TV Tribuna em Santos. Então, eu acho que os professores, a universidade, os colegas, já são um ponto de início aí para você tentar, né, fazer esse networking, ver se alguém pode te indicar. Porque jornalismo é indicação, né? Eu acho que É indicação. muito difícil ter currículo, né? Muito difícil. Meu currículo eu nunca mostrei para trabalho nenhum que eu fiz. Nunca. Sei nem onde é que tá. É. Se for para atualizar, vai ter que buscar lá atrás. Eu ia até comentar com você, como você citou, da gente começar a carreira, o diploma, a questão do diploma para jornalista. Qual que é a sua visão? Olha, Matthews, eu acho que o diploma é importante, mas eu acho que a universidade tem que mudar, o curso tem que mudar. Eu acho que tem que ser um curso que reforce a questão do português, porque infelizmente as pessoas chegam sem saber escrever. Precisa reforçar história, porque história é fundamental para a gente traçar paralelos, por exemplo, com o que a gente está vendo. E a gente está vendo a consequência disso. Entendeu? É fundamental. Geografia, a gente tem que saber entender os povos, entender as culturas, né? Tudo isso é enriquecimento do jornalista, literatura. Então, eu acho que não é o diploma que não é necessário, é o curso que precisa melhorar, né? Porque eu acho que a formação de um jornalista é isso, ela tem que investir nesse tipo de base para que ele saia uma pessoa de fato preparada para analisar tudo que ele vai ver, né? Eu acho que é por aí. E às vezes quando a gente começa no mercado de trabalho, a gente tem aquela teoria da faculdade, mas quando entra na prática, é totalmente cru, porque na faculdade não te dá aquela preparação, né? Muito bem lembrado, sem dúvida. Essa coisa da prática é fundamental para o que a gente vai encontrar lá, né? Quando sair no mercado de trabalho, sem dúvida alguma. A cobrança, né? A pauta inesperada, vai lá e se vira. Tem que entregar o deadline, tem que entregar hoje às 5 da tarde, né? Tudo isso deveria, sim, fazer parte da prática da universidade. Muito bem lembrado. Então, acho que é isso. O diploma é importante, mas o curso precisa mudar. Até para não ser tratado como se fosse qualquer coisa, né? Uhum. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Não é bem por aí. Nos veículos de comunicação onde você trabalhou, você chegou a trabalhar com pessoas que não tinham diploma? Já, pessoas mais velhas, já, porque era numa época em que não era exigido o diploma, né? Pessoas mais novas, não. Hoje em dia eu já não sei como é que tá. Hoje em dia... E você percebia a diferença de quem tinha uma faculdade? Não, porque eram pessoas já muito experientes, que estavam na TV já há 20 anos, então já sabiam muito bem como é que a coisa acontecia, né? Então, não sentia diferença, não. Mas eram pessoas com experiência, né? Então é diferente. É pessoas que exerciam já aquilo há muito tempo. Então sabiam o que estavam fazendo. E você acha que o jornalismo mudou de uns tempos para cá? A linguagem, a forma de falar... Total. Bom, a apresentação total, né? E eu acho que a Record foi uma pioneira mesmo nisso, dessa questão dos comentários e tal. Hoje a gente vê a Globo mais engraçadinha, mais solta, os apresentadores de pé, que também foi uma coisa que nós fazíamos na Record, né? Então, eu acho que nesse ponto, sim, o jornalista ficou um pouco mais coloquial, como eu acho que tem que ser, né? Conversar com as pessoas, né? Não é ficar ali lendo o negócio, é conversar, contar. Eu costumo dizer que a gente tem que contar a notícia. Olha, aconteceu tal coisa ali, o cara era não sei quem, né? E agora, a maneira de fazer jornalismo, eu acho que não, porque a gente continua tendo que saber quem, quando, como, onde e por quê. Não é verdade? Aquelas 5 coisas do jornalismo. Quem fez, quando fez, por que fez, onde fez e... Qual é o outro? Esqueci, mas enfim. Quando? Quando falou? Acho que foi, não sei. Quem, quando, como.
Só Como um fez? parêntese aqui. Sabe quem está assistindo a gente? Quem? A Neila Medeiros. Quem? A Neila, lá de Ah, Brasília, do SBT querida! Brasil. Claro, acabou de ter neném. Que legal, Isso. maravilhosa, maravilhosa. Tá Pessoa assistindo a muito gente gente aqui. boa. A gente se encontrou uma vez, né, Neila? No cabeleireiro, e eu tive uma impressão maravilhosa dela, gostei muito. E ela é linda, né? E tá lá no SBT Brasília tomando conta também. Maravilhosa. Girls Power. Uhul! É, isso aí, ó. Ai, que bacana. Um beijo, Neila. Um beijão pra você. Depois eu quero fazer o convite para a Neila também participar aqui da Opa, live. opa, maravilhosa. Aproveita para o seu canal também, hein, Lu? É, Neila. Então, quando eu for a Brasília, aliás, eu tô para ir para gravar um fundo do baú com ela. Mostrar as Ó, recordações. e hoje em dia, o que é mais complicado no jornalismo para você? Fake news, né? Eu Fake news acho tá que demais, né? tá demais. Tá demais e tá num ponto em que a gente, todo mundo, não sabe mais o que é verdade e o que não é. Porque é tanta informação e contra-informação, e isso é uma coisa meio feita de propósito, justamente para a pessoa perder o senso do que é e ela acaba acreditando no que ela quer acreditar. É isso que está acontecendo. Então, para ela, verdadeiro é aquilo que vai de acordo com o que ela pensa, que não necessariamente é a verdade, né? Então, eu acho que essa questão hoje da fake news, e outra coisa também, eu acho que é a agilidade, né? Antes, se você pensar, era o jornal impresso, você tinha, sei lá, 24 horas, pelo menos, né? Para fazer a sua matéria, para estudar tudo direitinho, para falar com todo mundo que você precisava. Hoje, com a internet, a gente tem essa urgência de publicar o mais rápido possível. Então, acaba indo uma informação incompleta, muitas vezes com erros, né? Sem pessoas importantes darem a sua opinião também, sem ouvir as duas partes. Então, esse eu acho que é um outro grande desafio de hoje em dia e que a gente não pode deixar isso acontecer. E nesse cenário atual que a gente está de campanha, Neila? Que foi? O que aconteceu? Eu tô te vendo. Oba! Esquentou demais, Luciana. Jura? Cuidado para não estourar, Aham. hein? É. Nossa, pelo amor de Deus. Nó. Agora Tem voltou. muita gente fazendo pergunta. Vamos responder o pessoal. Perguntando do que eu sinto mais falta na TV, eu acho que foi a Dé que perguntou. Eu sinto falta de verdade naqueles momentos de factual, sabe? O prédio está pegando fogo, ou tem uma grande mobilização na cidade. Aquelas coisas que eu ficava na Record falando 5 horas daquilo, aqueles Aham. ao vivos. Isso eu sinto falta, essa agitação, sabe? Porque quando tem alguma coisa acontecendo, eu fico na TV, eu fico no Twitter, eu quero saber. Então, isso é uma coisa que realmente eu sinto falta da TV. De quando tem algum factual grande acontecendo importante. Ó, o Ricardo tá mandando um beijo para você, Ricardo Outro. Sobreira. Ah, que bom. Andreângela também, olha. Um beijo. Eu tenho caixa postal, não sei quem é que está perguntando, tá aí no meu perfil, né? Que a gente fala? Na bio, Na na bio. bio, na bio. Tá na Isso. minha bio aqui no Instagram, falhou. Tá na minha bio aí no Instagram, caixa postal, sim. Lu, o que você sente mais saudade na TV? Ó o Raul Simões. Oi, Raul, boa noite. Então, eu acabei de falar essa coisa aí do factual, né? De ter o factual e você tá ali tendo que receber informação e ir falando. Eu acho isso muito, muito legal. Eu sempre gostei de ao vivo, então essa coisa do factual, do que está acontecendo, uma grande reportagem, sempre me animou muito. Cansava Ó, muito, mas eu adorava. cansa, né? O Raul Simões trabalhou com você. Também, também, fez parte aí da primeira temporada do Fundo do Baú. Ele Ele, o tá online Alan. aqui. Eu vi, já mandei um beijo para ele. Ele, o Alan, o Edu. Foi na hora que Muito me deu um bacana. Um black aqui, ó. beijo. Nossa, Eu assustei, porque ficou tudo escuro. Aí eu senti que meu nossa, celular tava muito quente. nossa.
Indignada, todas as quintas. Tem um Ah, Indignada, né? Indignada, toda quinta-feira, 7 horas da noite. Você já viu, Júnior? Eu já assisti um, vou ser Ah, tem sincero. que assistir mais, vai. Tem que assistir mais. Toda quinta-feira a gente faz um resumo das principais notícias da semana. E justamente comentando as principais notícias da semana. Eu acho que é isso que o pessoal gosta. E também trocando ideia. Então, trocando impressões. O que que você achou dessa notícia? Você acha que isso é importante ou isso não é? Né? As pessoas dão notícia para mim também. Lu, você viu que aconteceu tal coisa? Então, é uma maneira, assim, da gente ficar super bem informado e com o contexto das notícias, né? Não só a manchete, mas entendendo mais aprofundadamente o que aquilo significa. É muito legal. Quinta-feira, 7 da noite, no meu canal no YouTube, Luciana Liviero. Luciana, aproveitando que aquela hora eu ia te perguntar das eleições. Você já passou nesse período de eleições na rua? Como é que foi sua experiência? Já passei, eu já apresentei debate ao governo do estado de São Paulo em 2010, na Record. Foi antes de ir para Nova York, eu fiz esse debate. Eleições, claro, já fiz ao vivo de Brasília, no TSE, lá, fazendo a contagem de votos, quando eu estava na minha época em Brasília. Já fui em Santos, eu lembro, você falou de saia justa, quando eu estava começando na TV Tribuna em Santos, eu lembro que eu fui fazer um ao vivo de eleições. E era para entrar aqui em São Paulo, na Globo em São Paulo. E eu fui fazer a entrada e me deu branco. E naquela época a gente escrevia tudo no papel, né? Você tinha 30 segundos cravados, né? Que eu acho que eu nem sei mais fazer isso. Se tiver que fazer em 30 segundos, eu nem sei mais como é que é isso. E me deu branco. E eu olhava no papel e eu não via nada. Sabe? Eu olhava, mas eu não lia nada. Nada. Nervosa. E aí depois me deu um negócio que aí eu fui, né? Mas eu fiquei, ai, que horror, horrível. Mas então, já fiz de tudo um pouco, sem dúvida alguma, né? Já fui fazer o pessoal votando, tudo, atrás de candidato, né? Como os nossos colegas jornalistas aí ficam fazendo, como é que foi o dia do candidato. Já fiz muito isso. Eu estava em Brasília quando a Dilma ganhou a eleição e eu fui lá na coletiva dela, né, de imprensa, quando ela ganhou a eleição 2010, né? A primeira eleição da Dilma. Então, super bacana, super interessante poder participar de perto, né, desse processo. Agora, só para a gente encerrar, que eu acho que até passamos Antes de que meia hora. Antes que seu telefone exploda, sim. Exploda? Uai, se esquentou, não é bom. Não é bom. É uma pergunta que todo mundo faz aqui, principalmente para quem trabalha em televisão, trabalhou em televisão, o nervosismo, como que você fez para superar aquele friozinho na barriga? Sempre tem, né, Luciana? Sim, sempre tem, mas é prática. É prática. É prática, né? É prática porque com a prática você começa a ter jogo de cintura se você erra, e quando você sabe que você tem esse jogo de cintura, você já fica mais tranquilo. Você sabe que você pode errar, provavelmente você vai errar, só que você já sabe sair daquela situação com tranquilidade. Né? Então, é prática, não tem outra coisa. É a tranquilidade da experiência, sabe? De saber que se acontecer, você vai saber se virar. É isso aí, faça muito, erre, não tem jeito, e você vai aprendendo. Tome um erro como um aprendizado, é isso aí. Muito bem, muito obrigado, viu, Luciana? Imagina. Foi uma honra te entrevistar. Obrigada, sou seu fã. Obrigada, querida. Tô te esperando mais indignada, hein? Não, eu quero participar. Quinta-feira, eu quero ver. Quero ver você com a gente aí. Eu vou estar lá, atento. Tá bom, tá ótimo, tá? Combinado. E muito obrigado. Aqui também no Virei Jornalista, todos convidados aí para assistir com a gente o A Indignada toda quinta, 7 da noite. Lá no meu canal no YouTube, mais uma vez eu fazia propaganda, Lu Liviero, youtube.com/Lu Liviero. Liviero. Pronto. Isso aí. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Que legal. Às 24 horas. E depois vai para o YouTube, que também eu virei jornalista, tem canal. Que ótimo, maravilhoso. Obrigada. Tô começando a desenvolver o canal, mas por enquanto as lives que eu estou fazendo aqui vão para lá. Mas depois vai ter o conteúdo próprio para lá. Perfeito, já tá tendo. Depois você vai criando mais conteúdo. Maravilhoso, é isso aí mesmo. Muito obrigado, viu, Lu? Obrigada a você, obrigada a todos vocês aí que participaram. Foi ótimo, adorei. Obrigado Sucesso, a todos os seguidores. Para nós. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau.